A China acaba de construir uma bateria para carros elétricos sem lítio, sem cobalto e sem níquel. E a CATL afirma que ela dura mais, carrega mais rápido e suporta um frio que deixaria um veículo elétrico comum abandonado em um estacionamento. Parece impossível, mas ela já está saindo de uma linha de produção. E o número que realmente deixou os fabricantes ocidentais de baterias preocupados nem é a autonomia. É outra coisa que quase ninguém viu chegando e vou falar sobre isso daqui a pouco. Aqui está o motivo pelo qual isso importa para você. A bateria é a peça mais cara de um veículo elétrico. Ela é a razão de grande parte do custo do carro e também do momento em que ele começa a perder desempenho. E a CATL está fabricando a sua usando um dos materiais mais baratos e abundantes da Terra, sódio. Basicamente, sal. A maioria das pessoas não faz ideia de que isso já aconteceu. Mas para entender por que isso abalou Detroit e Tóquio, precisamos voltar a uma aposta que a CATL fez quando todos acreditavam que as baterias de sódio eram um beco sem saída. Em 2016, as baterias de íons de sódio eram motivo de piada. Todo mundo sabia que o sódio armazenava menos energia do que o lítio. A indústria inteira descartou a tecnologia como algo aceitável apenas para carrinhos de golfe ou sistemas de armazenamento estacionários, mas nunca para um carro de verdade. A CATL não hesitou. A empresa investiu silenciosamente quase 10 bilhões de yuans no problema e consumiu cerca de 300 mil células de teste tentando aperfeiçoar uma química que o resto do mundo já havia enterrado. Pense nisso, 300 mil protótipos, para tentar ressuscitar uma ideia considerada morta. Em 2021, a CATL se tornou a primeira grande fabricante de baterias do planeta a lançar um produto comercial de íons de sódio, enquanto os concorrentes ainda estavam zombando da tecnologia. Então, quando a CATL subiu ao palco durante seu primeiro Super Tech Day, em abril de 2025, e apresentou uma marca chamada Naxtra, a plateia entendeu imediatamente que aquilo não era apenas um experimento de laboratório. O diretor de tecnologia para baterias de sódio da empresa, Gao Huan, foi direto ao ponto. As baterias de íons de sódio não estão mais confinadas aos laboratórios. Estamos falando da empresa que já fornece baterias para Tesla, BMW e Mercedes-Benz. Quando ela diz que algo está pronto para produção, as fábricas se movimentam. Mas há um número nas especificações dessa bateria que parece quase irreal e vale a pena esperar por ele. O curioso é que essa tecnologia vinha sendo desenvolvida há anos. Então, por que o Ocidente não percebeu o perigo? Porque todos estavam correndo na direção oposta. Enquanto bilhões eram despejados em tecnologias baseadas em lítio, uma rachadura começava a aparecer em toda a narrativa dos veículos elétricos. Vamos ser honestos sobre os veículos elétricos atuais. Primeiro problema: recarga. Você não abastece um carro elétrico em 5 minutos. Você espera, às vezes meia hora, às vezes mais, quando o carregador rápido reduz a potência. Segundo problema: frio extremo. Estacione um veículo elétrico comum em temperaturas de menos 20 graus Celsius e veja a autonomia despencar justamente quando você mais precisa do aquecimento. A ansiedade de autonomia é real e o inverno a torna ainda pior. Terceiro problema: o próprio lítio. Os preços explodiram. O carbonato de lítio ultrapassou 70 mil dólares americanos por tonelada no pico de 2020 e 22 antes de despencar novamente. Essa volatilidade acaba chegando diretamente ao preço final dos carros. Pior ainda, a International Energy Agency, Agência Internacional de Energia, projeta que, até 2030, 85% do lítio mundial será refinado em apenas 3 países. 3. Ou seja, seu carro limpo depende de uma cadeia de suprimentos altamente concentrada e de uma mineração que gera controvérsias ambientais. E há um quarto problema: a bateria degrada e substituí-la pode custar o equivalente a um carro usado. Então, qual seria a solução? Não uma melhoria incremental, uma química completamente diferente. É exatamente isso que a CATL vem perseguindo desde 2016. E o número que ela apresentou desafia tudo o que acreditávamos sobre a vida útil de uma bateria. Vamos começar pelo material. Naxtra funciona com sódio obtido do sal, um dos recursos mais abundantes do planeta, sem lítio, sem cobalto, sem níquel e sem dependência das mesmas cadeias globais de fornecimento. Isso já muda completamente a equação dos custos. Essa nem é a parte mais impressionante. Falemos da recarga. A CATL afirma que a Naxtra suporta carregamento de até 5C, já a empresa Rina, outra participante do setor, afirma que uma de suas baterias de sódio para caminhões consegue carga completa em cerca de 20 minutos. 20 minutos para um caminhão pesado. Bastante impressionante. Vamos ao frio. A CATL afirma que a Naxtra mantém 90% da capacidade utilizável mesmo a menos 40 graus Celsius com menos 40 graus. Uma temperatura em que muitos veículos elétricos convencionais praticamente entram em colapso. Imagine dirigir em uma manhã ártica e perder muito pouca autonomia. Essa é a promessa. Além disso, a empresa fala em até 500 km de
autonomia por carga e cerca de 600 km em algumas configurações específicas para ambientes frios. Importante, esses números ainda não foram amplamente verificados por laboratórios independentes, são dados divulgados pela própria KTL. Mas agora, chegamos ao verdadeiro divisor de águas. Uma bateria de lítio típica costuma durar algo entre 2.000 e 3.000 ciclos de carga, antes de sofrer degradação significativa. A Naxtra, segundo a KTL, mais de 10.000 ciclos, 10.000 entre 3 e 5 vezes mais. Uma bateria projetada para sobreviver ao próprio carro. Nos testes de segurança, ela também teria atendido ao rigoroso padrão chinês GB 38031, permanecendo sem fumaça e sem incêndio mesmo após ser perfurada, esmagada e cortada. Sem lítio, vida útil triplicada ou mais. Resistência extrema a danos físicos. Mas será que uma bateria baseada em sal consegue competir no mundo real? Segundo a China, ela já está competindo. E aqui a história deixa de ser apenas tecnológica para se tornar estratégica, porque nunca foi apenas sobre uma bateria. Enquanto KTL e BYD avançavam, a principal aposta americana em baterias de sódio, a Natron Energy, encerrou operações e cancelou uma fábrica de 1,4 bilhões de dólares americanos em setembro de 2025. A única empresa americana com pedidos relevantes para baterias de sódio desapareceu do mapa. E a LG Energy Solution, gigante sul-coreana que fornece para Volkswagen, GM e Tesla, quando decidiu desenvolver células de sódio, não escolheu Coreia nem Estados Unidos. Escolheu a China, instalou uma planta piloto em Nanjing e fechou acordos de materiais com parceiros chineses. Hoje, KTL e BYD juntas controlam mais da metade do mercado global de baterias para veículos elétricos. Mas os carros são apenas o começo. As baterias de sódio também estão entrando no armazenamento de energia para redes elétricas. A China já opera uma estação de armazenamento baseada em sódio com capacidade de 100 megawatts. A tecnologia também está avançando para caminhões pesados e estações de troca rápida de baterias. A KTL está expandindo sua rede para mais de 3.000 locais em 140 cidades, incluindo mais de 600 pontos nas regiões mais frias do norte da China, onde as baterias de lítio enfrentam maiores dificuldades. Energia barata, resistente ao frio, mais segura para carros, caminhões e até para redes elétricas inteiras. Os analistas acreditam que esse movimento está apenas começando. O mercado global de baterias de íons de sódio deve crescer de 1,30 milhas de bilhão de dólares americanos em 2025 para quase 7 bilhões de dólares americanos em 2034. Isso não parece um nicho. Parece uma segunda frente na corrida energética mundial, e neste momento, um país está liderando praticamente sozinho. Portanto, esta história não é apenas sobre uma bateria feita de um ingrediente comum. É sobre quem controlará a química que alimentará os próximos 100 milhões de veículos e a infraestrutura elétrica que os sustentará. Enquanto o Ocidente apostava tudo no lítio e via suas iniciativas em sódio fracassarem, a China construiu silenciosamente uma bateria baseada em sal que, se metade das promessas da KTL se confirmar, poderá fazer os veículos elétricos atuais parecerem apenas uma fase de transição. Você acabou de conhecer essa história antes da maioria das pessoas. O futuro do carro na sua garagem pode não depender do lítio, pode depender do mesmo material que está agora na sua cozinha. E fica a pergunta: uma bateria baseada em sal sem lítio consegue realmente destronar as baterias de lítio? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.